Olá a todos, estamos hoje, nesta manhã, nos estúdios da Netcar, recebendo aqui Dr. Roberson. Muito prazer, doutor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, prazer, Rayane. Nós estamos aqui, um prazer estar aqui com vocês, né, para a gente conversar um pouco, né, sobre alguns temas. Exatamente, teremos temas importantíssimos, mas antes disso a gente gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória, né, todo o seu percurso, como isso foi para você exercer essa profissão tão bem como hoje, aí como doutor aqui em Carbonita. Pois é, eu formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, né. Assim que eu formei, eu vim para a região, né, aqui do Vale de Jequitinhonha, comecei a trabalhar em São Gonçalo do Rio Preto e depois de 2 anos lá vim para Carbonita. E de 2000 tô até hoje aqui, né. E se fosse para você descrever aqui pra gente hoje um momento assim importante na sua carreira como médico, o que que você considerou assim mais marcante, que você definiria aqui pra gente? Foi um momento que eu decidi pela especialidade de medicina do trabalho, né. A gente vem como clínico, né, assim que formei vim trabalhar como médico generalista, e aí uma hora eu decidi: "Não, eu tenho que me especializar em alguma coisa". Aí fiz especialização em medicina do trabalho, né. Bacana. E os temas de hoje, né? A gente fala de assuntos importantíssimos. Todo mês aí tem temas importantes. E o mês de fevereiro que tem aí temas marcantes, que é lúpus, mal de Alzheimer e fibromialgia. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, que são assuntos aí para você, telespectador, ficar ligadinho e evitar aí de ter uma doença surpresa. Procurar especialista no momento certo. E eu queria saber primeiro aqui, de mal de Alzheimer, quais que são os sintomas, como que é que essa doença pode, né, chegar para a pessoa, o que que ela pode fazer ali como médico, o que que o senhor fala para nós? Pois é, o mal de Alzheimer é uma doença do idoso, né. O principal, motivo de demência no idoso é o mal de Alzheimer, né. Infelizmente é uma doença, degenerativa, né, é uma doença que ela é progressiva, degenerativa, né. Então, o ideal nessa doença é que a gente conseguisse fazer o diagnóstico mais precoce possível para a gente tentar paralisar a doença. Ela é progressiva, mas se a gente conseguir fazer o diagnóstico mais precoce, a gente consegue, digamos assim, estagnar um pouco a doença, né? Mesmo assim ela progride. E um dos principais sintomas que é bem marcante mesmo, bem conhecido no mal de Alzheimer, né? É a memória, né? É a perda da memória recente. A pessoa começa a esquecer de coisas, fatos que acabaram de acontecer. A pessoa que eu falo o idoso, né, que é mais comum no idoso mesmo, a partir do idoso. Ela começa a perguntar várias vezes a mesma coisa, né, e aí a doença progredindo, ela começa a ter distúrbios mesmo de cognição, dificuldade no raciocínio, dificuldade na fala, de se exprimir, né? Então acaba a pessoa se retraindo, né? Porque ela tem a dificuldade de socializar, né? Ela começa a esquecer caminhos que ela já conhece, né? Aí começa com a progressão, até a memória mais antiga começa a ser afetada também. Então memória, raciocínio, né? Linguagem, tudo isso fica afetado, né? A pessoa com a doença de Alzheimer e acaba, digamos assim, prejudicando muito as atividades diárias mesmo, né, as atividades simples diárias, né. O idoso com Alzheimer, ele precisa ser vigiado o tempo inteiro, né. É bem delicado mesmo. E sobre a fibromialgia, eu queria saber o que é e quais que são os sintomas. Ó, a fibromialgia, ela é uma síndrome clínica. Quando a gente fala síndrome clínica, é uma doença que ela tem um conjunto de sinais e sintomas, né. Mas o principal sintoma da síndrome, da fibromialgia é a dor, né? A dor é uma dor crônica, né? A pessoa, então às vezes é difícil você diagnosticar a fibromialgia quando ela está começando, porque quando ela está começando, dor, tem várias doenças que podem causar dor. Mas a principal característica é a dor, é uma dor crônica, é uma dor que ela pode começar em algum lugar do corpo, mas depois ela toma praticamente o corpo inteiro. É uma dor do tipo que aquela dor na carne, né, nos ossos, né? É uma dor que incomoda bastante e que infelizmente também não tem um exame específico, tá? Você pensa, qual o exame que eu vou fazer para poder diagnosticar a fibromialgia? Não tem. O diagnóstico ele é clínico, a gente suspeita pela cronicidade da dor, o tipo da dor, e tem alguns outros sintomas também que são muito frequentes. A pessoa com fibromialgia é comum de ter uma depressão também junto, né? Em torno de 50% das pessoas com fibromialgia também tem depressão. Alteração no sono, sabe aquele sono. Não é dificuldade de dormir, a pessoa deita, dorme, mas tem aquele sono não reparador, aquele sono que não descansa, a pessoa já acorda cansada, né?
Então, fadiga, cansaço também são sintomas que estão junto com a fibromialgia, né? Então, a pessoa apresentando toda essa síndrome, todo esse conjunto de sintomas, a gente levanta a suspeita. Certo. E, por exemplo, a pessoa que quer evitar de ter a fibromialgia, o que que a gente pode fazer no dia a dia da gente, ou seja, um exercício, algo para que não venha acontecer esse tipo de doença com a pessoa? Sim, é um pouco difícil da gente evitar as doenças que a gente não tem o conhecimento de como que ela surge. Por exemplo, fibromialgia não tem uma causa específica. Você perguntar o que causa a fibromialgia? Não tem uma causa específica. A gente sabe que tem uma incidência mais comum nas mulheres, em torno de 30 a 60 anos de idade. São pessoas que têm mais sensibilidades para dor, né? Pessoas são mais sensíveis, é como se o cérebro daquela pessoa tivesse sempre com um volume aumentado para dor. Então, qualquer tipo de dor é a dor mais intensa, né? Então, assim, como a gente não sabe uma causa específica, é difícil você tentar evitar. Mas o básico, né, pode ser feito e ajuda inclusive até no tratamento, que é a atividade física, né, muito importante, uma boa alimentação, porque muitas pessoas que têm fibromialgia também têm alterações intestinais. Então, se você tiver uma boa alimentação, uma alimentação saudável, você vai conseguir também, não falo prevenir a doença, mas controlá-la, né? Certo. E sobre o lúpus, como que você define lúpus e quais sinais você acha que deve alertar aí a galera para, né, procurar um especialista a respeito? Sim, o lúpus, ela é uma doença inflamatória crônica, né, autoimune, né? Quando a gente fala autoimune é porque é do sistema imunológico. O sistema imunológico começa a lutar contra o próprio corpo, né? E aí pode atingir várias partes do corpo. O lúpus é uma doença que ela tem várias formas de se manifestar. Então, também é uma doença difícil de fazer um diagnóstico a princípio. Mas as principais manifestações, né, são de pele, normalmente manchas avermelhadas, arredondadas. Tem uma mancha que é até mais característica, que quando ela aparece a gente até levanta com maior suspeita, quando aparece a mancha assim, avermelhada assim no rosto, na maçã do rosto e um pouco no dorso nasal, que parece até asas de borboleta, que a gente chama, né? Quando isso acontece, a gente levanta maior suspeita. Não quer dizer que seja, mas levanta maior suspeita. Então, os principais sintomas que aparecem seria mais manchas mesmo, manchas avermelhadas no corpo, ou sintoma muito comum também no lúpus, que é uma doença reumática, né? Dores nas articulações inchadas, né? E como é uma inflamação que ataca todo o corpo, aí pode apresentar sintomas nos rins, né, que também é muito frequente, no sangue, da anemia, diminuição dos glóbulos, né, brancos. Pode apresentar também alterações que a gente chama de neuropsíquicas, né, alterações de comportamento, depressão, distúrbio de humor, né? Então, esses são os principais sintomas que podem acontecer quando a pessoa está começando a se manifestar o lúpus, né? E tem algum cuidado que a pessoa com lúpus ela deve ter ali para manter uma vida mais equilibrada? É um cuidado básico mesmo, porque, mais uma vez, o lúpus também é uma doença autoimune, que eu falei, mas ela também não tem uma causa específica, né? A gente sabe que fatores genéticos, fatores ambientais, hormonais têm influência, né? Mas a gente não sabe uma causa específica. Também é mais frequente em mulheres, né, na idade entre 20 e 45 anos. E aí não tem uma forma específica de evitar o lúpus. É bom assim você ter um seu histórico, você saber na família se tem muita gente com essa tendência genética, você pode desenvolver, né? E mais uma vez, o estilo de vida saudável, né, que também ajuda no controle da doença, não digo na prevenção, né? Porque é uma doença que a gente também não sabe muito bem a causa, né? Então, quando você não sabe a causa, é difícil você prevenir. Mas a atividade física e uma alimentação saudável também ajuda no controle, né? Certo. E qual mensagem que o senhor deixaria aí para as pessoas, para a comunidade aí que vê esse vídeo? E doutor, eu tô achando que eu tô sentindo alguma coisa aí parecida com o que o senhor explicou. O que o senhor recomenda aí para essas pessoas? Como são doenças que a maioria delas aqui a gente não sabe muito bem a causa, né? E a gente tem aquela angústia, né, de saber a causa e que é um tratamento para cura, né? Então a gente recomenda o seguinte: diante de algum desses sintomas que
a gente comentou aqui, né, é procurar, a princípio, seu médico clínico mesmo, que é mais fácil acesso, contar toda a sua história de como que está acontecendo. E aí o médico vai começar, você pode até ajudar também o médico, né, a deduzir, olha, já ouvi falar, né, na televisão e tudo, que esses sintomas pode ser isso ajuda também, né, o médico a levantar a suspeita, e aí o médico levantando a suspeita vai te encaminhar para o especialista, né, a fibromialgia e a doença de lúpus é uma doença reumática, vai te encaminhar para um reumatologista para poder fazer o acompanhamento direitinho, são doenças que não têm cura, mas tem tratamento, a gente consegue um bom controle da doença, né? E o mal de Alzheimer, né, você identificar nos seus avós, nos seus pais, dependendo da idade, nos seus avós, né, que começa a ter um comportamento diferente, começa a esquecer as coisas, começa a ter uma vida mais retraída, né, e com dificuldade de raciocinar, dificuldade de pensar, esquecer as coisas. Então, você já pode procurar um clínico, o clínico normalmente encaminha para um psiquiatra, né, ou então um neurologista, né, com especialização na área. E é isso aí, galera. Espero que vocês possam ter sido esclarecidos aí de muitas dúvidas. E assim como o doutor explicou, se você ficou aí questionando alguma coisa, procura um especialista, o seu médico aí, faça uma consulta. Sentir dor no corpo não é normal, né, doutor? Não, ainda mais se a dor for crônica, não passa e continua, né? A gente tem que ter cuidado aí e é por isso que a NetCar trouxe aqui o doutor para esclarecer vocês algumas coisas e foi um grande prazer receber você aqui, viu, doutor Robson? Esperamos que a gente possa ter mais oportunidades como essa e que você possa, né, continuar atuando nessa área maravilhosa como você tem feito. Obrigado, o prazer foi meu.